Fala, meu povo, muito boa tarde para vocês aí. Vamos lá, vou responder 8 perguntas de vocês sobre os sorteios de Liga dos Campeões e também de Europa League. São 8 perguntas que vocês mandaram. Tem algumas coisas que talvez eu queira falar que não estão nas perguntas, eu vou tentar incluir por aqui também. Começando com o Barça da Ilusão. Vocês façam um favor de seguir o Barça da Ilusão, Ilusão com dois Os no final, e também de entrar no grupo dele do Telegram. Quais são as suas previsões para as duas competições? Eu vou começar respondendo por aqui, porque é uma pergunta muito comum que muita gente fez. Eu não gosto normalmente de dar palpite com muita antecedência, porque fica só palpite. Eu acho que na véspera do jogo a gente vê os desfalques, quem é que tá bem, quem é que não tá, como é que os times chegaram depois dos últimos jogos, o que os técnicos falaram nas entrevistas e tal. Antes, fica palpitada e nada mais do que isso. Eu adoro dar palpite, vocês sabem disso. Mas no dia do jogo. Normalmente eu espero até sair a escalação. Pra mim é quando eu mais gosto. Então vamos lá, eu acho que passa o Manchester City. Ó, vou colocar aqui umas porcentagens de favoritismo. Tá? Manchester City contra o Atlético de Madrid, eu acho que é 70 a 30%. Real Madrid contra Chelsea, 50 a 50. Acho um jogo extremamente igualado. Se o Chelsea jogar sem torcida, o jogo de ida, 55% Real Madrid, 45% Chelsea. Liverpool, Benfica, 80 a 20. Bayern de Munique e Villarreal, 75 a 25. Não, 80 a 20 também. E eu acho que eu quero mudar. Acho que eu quero colocar Manchester City e Atlético de Madrid 60 a 40. Porque não, ele está mais para Real Madrid e Chelsea do que para Bayern e Villarreal e do que para Liverpool e Benfica. Então, corrijam aí, por favor, nas anotações que vocês já fizeram. Isso são só os palpites e ponto final. Barcelona Eintracht Frankfurt. Eu não vou passar toda a Europa League, mas Barcelona Eintracht Frankfurt 70 a 30 Barcelona. E a gente sabe o que acontece quando o Barcelona é favorito 70 a 30. La Chavineta vai ser diferente. Veremos. Olha só, vamos começar então com o Barcelona, porque o Vulgo Oliveira está perguntando qual seria o pior time para o Barcelona enfrentar, na minha opinião. Seriam três, eu acho que tem três bons times ainda na Europa League, três muito bons times, que são o Lyon, jogou muito bem contra o Porto, é irregular ainda no campeonato francês, mas tem boas individualidades e está fazendo uma boa Europa League. A Atalanta, que continua sendo um time duro, está voltando a ser competitiva nesse momento da competição, porque passou por um janeiro e fevereiro ruim, teve muitos problemas de desfalque, de lesões, de Covid. E o Leipzig, que voltou a jogar bem também, está jogando bem na Alemanha, o Leipzig, desde a parada de inverno por lá. Um Cucu está fazendo uma grande temporada. Para mim, seriam os três piores times, pode ter Lyon na semifinal do Barcelona. Daniel Santos, underline 21. Quais os times que estão na Champions que está mais ocupado com sua liga nacional? Liverpool e Manchester City, né? Inclusive, eu acho que o Liverpool é o grande vencedor do sorteio, porque ele pegou um adversário mais acessível. E no meio dos confrontos das quartas de final tem Liverpool contra Manchester City. Tem Manchester City e Liverpool, na verdade, porque o jogo é em Manchester. O Manchester vai ter uma semana muito complicada de jogar duas vezes contra o Atlético de Madrid e de jogar contra o Liverpool. Três jogos muito físicos, muito exigentes. E o Liverpool vai ter essa possibilidade de administrar esse jogo do Manchester City um pouco melhor do que o City vai ter. São os dois times mais ocupados, porque a distância deles no campeonato inglês é muito pequena. O Atlético de Madrid está ocupado em terminar no G4 no campeonato espanhol. O Real Madrid eu acho que pode administrar o campeonato espanhol, tem 10 pontos mais do que o segundo colocado. O Chelsea dificilmente vai perder vaga no G4 da Inglaterra. O Benfica dificilmente vai alcançar Sporting para conseguir vaga direta na Liga dos Campeões. E o Bayern de Munique conta, nesse momento da temporada, com muitos tropeços ainda do Borussia Dortmund. Está voltando o Haaland, pode mudar, mas tem ainda uma boa vantagem no campeonato alemão e não perdeu essa boa vantagem, apesar dos últimos tropeços, porque o Dortmund também tropeça muito. Então acho que a dupla inglesa, entre ela, está mais ocupada. E como o City tem umas quartas de final mais acessíveis do que o City, o Liverpool se deu bem nesse sorteio. Rafael dos Santos 08. Simeone gosta de surpreender os ingleses. O City corre riscos? Corre. Como eu me corrigi aqui, coloquei 60% para o City e 40% para o Atlético de Madrid. Eu acho que o Atlético não entra como favorito, porque o Manchester City é mais regular do que o Atlético. O Atlético começou mal a temporada e está melhorando nas últimas semanas. O Atlético de Madrid tem um DNA defensivo que a gente está vendo em alguns jogos dessa temporada que se aplica e vai bem, como foi contra o Manchester United, mas se defender contra o City é muito mais difícil do que se defender contra o Manchester United. Jogar para o ataque como eles estão fazendo eu acho muito pouco provável. Primeiro porque só tem uma bola, essa bola vai ser do Manchester City, então o Atlético de Madrid
vai ser muito difícil que consiga agredir o Manchester City, como está fazendo em alguns times do Campeonato Espanhol, se ele não é quem dá as cartas do jogo. E a outra é que quem normalmente sai para fazer esse tipo de jogo contra o Manchester City, muito rapidamente é vencido. Quem tenta sair um pouco mais, quem tenta atacar, quem joga sem muitos complexos contra o Manchester City. Verdade que o Tottenham recentemente conseguiu um bom resultado. Mas eu acho que a melhor chave para o Atlético é se fechar, fazer o jogo ficar longo, que pouca coisa aconteça, e tentar surpreender em roubadas de bola, em erros do Manchester City, em contra-ataque, porque é um time que contra-ataca muito bem. Fez isso muito bem contra o Manchester United, mas repito, contra o City é mais complicado. Vamos ver como é que o Simeone vai armar o jogo. E como é que o City também vai administrar essa semana tão complicada. Isso pode ser um fator muito, muito importante. Tem uma aqui do Neto, Neves, porque é com 2 S. Chelsea e Real Madrid é uma outra final antecipada? Não, é uma quarta de final. Final antecipada seria se fossem 2 times muito favoritos a ganhar o campeonato, e não são. São 2 dos... Eu acho que tem 5 times num nível muito parecido, que são Chelsea, Real Madrid, Liverpool, Manchester City e Bayern, e um outro que não está muito atrás deles, que é o Atlético de Madrid. Tem 6 dos 8 em um nível que é similar. O Bayern de Munique já jogou muito mais do que está jogando de fevereiro para cá. O Liverpool está com uma sequência de vitórias muito boa na Inglaterra. E talvez seja quem esteja jogando melhor agora. Não é aquele time tão envolvente, rápido, agressivo de 2 anos atrás. Mas é um time que está tomando menos gols, que está uma boa temporada do Matip, uma boa temporada do Fabinho também. O Alisson voltou a jogar em um nível muito alto. E está num nível, acho que até acima nesse momento, do Bayern e do City, que está passando por um mês menos inspirado. 0x0 com o Crystal Palace, tinha tido um 0x0 com muitas reservas contra o Sporting, ganhou do Everton só de 1x0, tinha empatado um pouco antes com o Southampton 1x1. É um time que está sofrendo um pouco mais do que sofria antes para conseguir alguns resultados. E é um momento que o Liverpool está melhor do que ele. Então, Liverpool, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern, depende da semana, dos desfalques e tal. Não dá para chamar de final antecipada 2 times que estão no bolo. Neto Neves, vai me desculpar. JP Santiago C. Acho o Barcelona favorito para ganhar a Europa League? Acho. Muita gente colocava o Barcelona em dezembro como obrigado a ganhar a Europa League pela camisa, né? Tradição e tal do Barcelona. Em dezembro o Barcelona não tinha time para disputar a Europa League minimamente. Hoje tá jogando bem, tem bom elenco, tá confiante. Para mim é favorito. Se vai ganhar ou não é outra coisa, tem 5 jogos ainda. Jogos de mata-mata, um jogo mal é o suficiente para te destroçar. Mas para mim é favorito sim para ganhar a Europa League. Tem uma pergunta aqui do Daniel Santos, _21. De quem é favorito, Real Madrid ou Chelsea? Como eu disse, eu acho 50-50. Um jogo muito parelho entre os dois. É muito mais equilibrado que a semifinal do ano passado, porque o Real Madrid é muito melhor time do que o que chegou na semifinal do ano passado. E ainda o Zidane teve um ataque de técnico em Stamford Bridge. Colocou Vinícius Diallo, Sérgio Ramos sem condição, colocou Hazard no time. Jogou muito mal. O Chelsea até demorou mais do que deveria para ter matado o jogo. Poderia ter vencido o jogo com muito mais facilidade o Chelsea. Não fosse um grande jogo do Courtois e mais finalizações de Pulisic, Havertz, Timo Werner aquele dia. Mas hoje é mais equilibrado, porque o Chelsea eu acho que não se encontra tão bem como na temporada passada. A falta dos alas tira muito da potência do time de acelerar o jogo, mas ainda se defende bastante bem. Tem um muito bom goleiro, tem 3 zagueiros muito bons, são bem protegidos pelos seus jogadores de meio campo. A pressão que os caras fazem lá na frente também é muito boa, tira o conforto do outro time de sair jogando. E o Real Madrid, por outro lado, tem uma dupla muito boa, Vinícius-Benzema, um meio campo muito forte também, uma dupla de zaga muito rápida e boa, um goleiro muito bom. Talvez as laterais não estejam tão bem nesse momento. O Mendy está fazendo uma boa temporada, muito forte fisicamente, muito bem na defesa. E aí o lado direito com um pouco mais de lacunas, né? Carvajal ou Lucas Vazquez na direita e Vinícius ou Asensio, falta regularidade para quem jogue por ali. Vamos ver se o Real Madrid chega com todo mundo inteiro, porque é um time que praticamente não conta com seus reservas. Nacho, quando precisa na defesa, Fede, Valverde e Asensio ou Rodrigo. E agora o Camavinga está ganhando um pouco mais de espaço. De resto, o Ancelotti não confia em ninguém, não dá minutos para ninguém. Se machuca alguém, ele vai ter muito problema. Se machuca Benzema, se machuca Vinícius, um dos zagueiros, vai ser como montar o time contra o Paris Saint-Germain. Sair remendando e tentando se achar no meio do jogo, porque tem dificuldades. E para finalizar esse vídeo aqui com vocês, City é mais time que o Bayern?
É um time mais regular, mais consciente, menos inconstante, que oferece menos para o seu adversário. O Bayern de Munique oferece muitas chances para o seu adversário. Se os caras conseguem se defender bem, eles conseguem atacar contra o Bayern. É uma defesa muito exposta, insegura, que se defende mal, não é só que ela está exposta, o Bayern se defende mal. Quando ele não recupera a bola logo depois de perder e fazer uma pressão, tem muito espaço para correr atrás da sua defesa. Alguns jogadores num nível mais baixo essa temporada. O Schulli, por exemplo, não está jogando bem como jogava na passada. O Upamecano não conseguiu se encontrar. A ausência do Alphonso Davies faz o Lucas Hernandes jogar como um zagueiro numa linha de 3. E quando tinha o Alphonso Davies numa linha de 4, eu acho que ele funcionava melhor por ali. Enfim, o Bayern é um time que concede muito aos seus adversários. Isso é muito perigoso no futebol. Então o Manchester City é mais equilibrado, é mais consciente, é mais sóbrio. Eu acho que o Bayern tem um poder de fogo muito forte e não precisa fazer tantos quilômetros, tantos passes, envolver tanto para marcar. O Bayern é mais direto, mas também para encaixar gols, como ele pressiona mal e dá muito a bola para o adversário, também é mais fácil que isso aconteça. Eu acho o City um time mais equilibrado, sabe melhor o que está fazendo dentro de campo. Tá falado, meu povo? Boa sexta-feira para vocês. No domingo de manhã ou no sábado à noite, eu posto a prévia de Barcelona e Real Madrid, Real Madrid e Barcelona. Valeu para todo mundo, muito obrigado, tchau.